Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos começando o Discipulando Vidas. Nós temos chegado até você tentando trazer esclarecimento, discernimento, entendimento daquilo que nós cremos, daquilo que nós testemunhamos como o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos feito uma caminhada, uma jornada, trabalhando um pouco sobre a história da igreja, em particular protestante e também metodista. Nós queremos, nessa oportunidade, trazer uma reflexão sobre doutrinas, porque anteriormente nós trabalhamos os costumes da igreja. E hoje nós queremos falar sobre doutrina, sempre esclarecendo que a doutrina não é o que algumas igrejas, especialmente as pentecostais, chamam de costumes, como usos, né, e costumes. Por exemplo, o tamanho do cabelo, de algumas vestimentas, uso ou não de maquiagem. Isso para nós não está ligado à questão doutrinária. Então, o que seria para a igreja metodista as nossas doutrinas? Então, vamos lá. Primeira coisa, sobre a Bíblia Sagrada. A igreja, o que ela crê sobre a Bíblia Sagrada? Por quê? Porque a Bíblia é o nosso livro, né, de regra e fé e prática. Então nós cremos que toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles são inspirados, né, os livros são inspirados e contém aquilo que é necessário para a nossa salvação. Então a Bíblia para nós é uma palavra inspirada por Deus e traz ali todo um conteúdo necessário para a nossa salvação. Agora é muito importante que ao estudar, ao refletir sobre os textos bíblicos, nós não podemos fazer uma leitura fundamentalista, uma leitura literal. Nós precisamos fazer uma pesquisa que nós chamamos na teologia de exegese. Então tem a exegese, tem a hermenêutica e também a homilética. O que seria então esta exegese? É você fazer uma viagem ao passado, situando o texto no seu contexto social, cultural, econômico, religioso, né? Entendendo o texto, a mensagem do texto para aquela época. E entendendo essa mensagem, você faz a viagem de volta, que seria a hermenêutica. E a forma que você vai aplicar essa mensagem, né? Então seria esse processo da hermenêutica. E o sermão seria a forma de transmissão, que seria então a homilética. Ok? Então é muito importante falar sobre isso, por quê? Porque tem muita gente, né? Pega textos isolados da Bíblia e defendem teses totalmente contrárias ao Evangelho de Jesus. Então é muito importante crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é necessário, né, todo um estudo, todo um preparo espiritual, discernimento do Espírito Santo de Deus, para trazer uma compreensão de fato aquilo que é palavra do Senhor, né? E não simplesmente costumes e culturas de povos, tá ok? Dando sequência então àquilo que nós cremos, a parte doutrinária da igreja, como que nós definimos Deus, né? É o fundamento e o Senhor de todo o universo. Então Deus é esse fundamento e Senhor de todo o universo. Na Trindade, ele age sob três formas: Deus Pai, Criador e soberano, sustentador do universo. Deus Filho, que se esvaziou para assumir a forma humana e nos conduzir ao Pai. E Deus Espírito Santo, nosso Consolador, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e nos inspira para a missão. Então é muito importante essa compreensão da Trindade de Deus e dessas formas que Deus, então, age. Deus Pai, Criador, né, sustentador, soberano, o Deus Filho, que assume a forma humana,
e nos conduz para o Pai. E o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e que nos inspira para cumprir a nossa missão. O terceiro ponto da doutrina da igreja é sobre a criação humana e o pecado original. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, contudo usando da liberdade dada por Deus. O homem escolheu desobedecer a Deus. Este pecado quebrou o quê? A comunhão humana com o Criador, trazendo uma desarmonia para toda a criação e a sociedade. Mas Deus tomou a iniciativa de nos reabilitar. Assim, por meio de Jesus Cristo, podemos restabelecer nossa comunhão com Deus. Então, isso aqui é um ponto central, né? Aonde você vai perceber que a humanidade foi criada na sua natureza, né? Como imagem e semelhança de Deus. No entanto, houve por parte do ser humano o ato da desobediência. Isso gerou, né, um distanciamento, mas pela graça, né, nós encontramos aí essa iniciativa de Deus em resgatar o ser humano por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele passa a ser o nosso resgatador. Um ponto muito importante para a Igreja Metodista é a graça de Deus. E aqui John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, ele trabalha a graça preveniente, que é o quê? A graça é a disposição benevolente de Deus para com o ser humano, sua misericórdia a favor do ser humano, abrindo a possibilidade à salvação. Quando dizemos somos salvos pela graça de Deus, o que isso significa? Significa que somos salvos pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor, né? E isso que o Wesley chama de graça preveniente, por quê? Porque antes mesmo da pessoa aceitar a Cristo, ele defende a ideia que o Espírito Santo já está trabalhando no coração do pecador, preparando ele, impulsionando ele, levando ele para o caminho do arrependimento. Então o Espírito Santo do Senhor, antes mesmo da justificação, do momento que ele se entrega a Jesus, a sua vida, há ali toda uma ação do Espírito Santo, convencendo o homem do seu pecado, levando ele a buscar a comunhão com Deus plenamente. Isso nós chamamos de graça preveniente, né? Então, a salvação pela graça é essa misericórdia do nosso Deus. Um ponto muito polêmico, né, na teologia, e algumas pessoas, né, criam algumas polêmicas em torno desse assunto, é a questão do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Para nós metodistas, a graça de Deus não é imposta. O ser humano pode aceitá-la ou rejeitá-la. Quando não demonstramos essa boa vontade, a graça passa a operar em nós, dando então a possibilidade de praticar as boas obras que de outra forma nos seriam impossíveis. Então, quando nós demonstramos essa boa vontade de aceitar a graça de Deus, isso vai nos possibilitar uma vida frutífera perante Deus. Por isso, nós metodistas não aceitamos a teoria da predestinação. O que seria essa teoria? Doutrina segundo a qual algumas pessoas estariam predestinadas à salvação. Para nós metodistas, a salvação é pela graça de Deus, está aberto a todas as pessoas e não simplesmente a um grupo seleto. Então esse é o ponto que nós divergimos de algumas outras igrejas. Mas a Bíblia fala sobre predestinação. Fala sim, mas uma compreensão aonde nós temos um Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por todos os pecadores, por toda a humanidade, não simplesmente a um grupo seleto. Ok? Então,
o livre-arbítrio é uma coisa que nós cremos, acreditamos. Agora, é uma liberdade. A pessoa que aceita Cristo, ela condiciona a sua liberdade ao senhorio de Cristo. Então é uma coisa muito tranquila para nós metodistas. Um outro ponto doutrinário seria a questão do arrependimento. O arrependimento, ele surge do autoconhecimento e leva a uma transformação real. O que é isso? Consiste no abandono do pecado e no voltar-se para Deus e para o seu serviço. Portanto, não se trata de um mero remorso. O arrependimento é algo mais profundo, mas de uma mudança de atitude. O arrependimento, então, deve levar a pessoa a mudar de atitude. Por exemplo, veja Zaqueu. Zaqueu, ele ali, quando ele tem um encontro com Jesus em sua casa, ele faz um balanço da sua vida, ele faz uma autorreflexão. Então ele diz, aquilo que eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, porque eu estou arrependido, eu quero consertar aquilo que eu fiz de errado. Então o arrependimento é isso, o arrependimento não é uma coisa de boca para fora, mas ele te leva a ações, ele te leva a atitudes diferentes, e lá consertar algumas situações adversas na nossa vida. Então o arrependimento é algo que precisa ser trabalhado em nossa vida. O arrependimento é o primeiro movimento para a salvação. Começa aí, com arrependimento. Deus está nos convidando ao arrependimento. A todo momento Ele nos convida ao arrependimento. E Ele torna isso possível através da sua graça. Através da sua graça, nós alcançamos então essa possibilidade de realmente buscar o arrependimento. O pecador e a pecadora, até o último instante, tem a oportunidade de fazer esse movimento do arrependimento. Então você vê lá, por exemplo, o ladrão na cruz ao lado de Jesus. Houve ali, o seu arrependimento. Algumas pessoas, aproveitando disso, acabam assim, vou levar a vida de qualquer maneira, e no final, na hora da morte, eu vou pedir perdão a Deus. Não é esse o propósito, Deus conhece a intenção do nosso coração. Eu digo que nós não vivemos em pecado, mas não deixamos de ser pecadores. E sabendo disso, nós temos que estar sempre buscando, esse caminho do arrependimento, e o arrependimento que nos leva a não praticar mais e a buscar mudanças na nossa existência. Atrelado a isso, nós também temos a ideia da justificação. O que seria a doutrina da justificação? A justificação é o perdão dos nossos pecados. E isso que só quem pode fazer, é o nosso Deus através de Cristo Jesus. Cristo tomou sobre si as nossas culpas. Ele sofreu em nosso lugar. Era para nós estarmos na cruz do Calvário, mas Ele se colocou em nosso lugar. Assim estamos reconciliados com Deus mediante o sangue de Cristo. Olha que bênção! Somos reconciliados com Deus por meio do sangue de Cristo. Sobre a única condição, o ser humano pecador é justificado. Então a salvação não é por obras, a salvação não é porque algum líder religioso perdoou seus pecados, não. É a obra de Cristo Jesus na sua vida. O arrependimento que antecede a fé é um profundo sentimento da ausência do bem e a consciência da presença do mal. Só a fé traz o bem. Primeiro a árvore se torna boa, depois os frutos se fazem bons. Olha que maravilha isso. Saber dessa oportunidade. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Buscar o caminho do arrependimento, buscar o caminho do perdão em Cristo Jesus. Dando sequência então a essa parte doutrinária da igreja, uma das principais doutrinas da igreja metodista
é a santificação. Muitos grupos religiosos se baseiam nesse processo de santificação a partir de John Wesley. Não só os metodistas, mas outros grupos também, eles têm essa ideia da santificação a partir de Wesley. A santificação para Wesley é um processo visando a perfeição cristã. Para John Wesley, nós temos que buscar esse processo a partir dessa graça preveniente, da justificação dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados. Nós começamos um processo na caminhada cristã de santificação, ou seja, aperfeiçoamento. Buscando esse aperfeiçoamento em Deus, que Deus vai trabalhando em nosso coração, vai nos aperfeiçoando, vai nos lapidando, vai lidando com o nosso caráter, vai restaurando o nosso caráter, vai trabalhando em questões maiores e pormenores da nossa vida, e aonde então que nós vamos resgatando em nós essa semelhança, esse estado natural que nós fomos criados, porque nós fomos criados para a santificação e não criados para viver distante de Deus e uma vida de pecado. A santificação é um processo que acontece na nossa vida que está em constante crescimento. O ser humano tem sempre necessidade de crescer em graça, de avançar diariamente no conhecimento e no amor de Deus. E aqui entra um ponto que nós temos que chamar a atenção de todos e todas. Muitos cristãos, eles entram para a igreja e ficam paralisados. Não desenvolve a sua fé. Não desenvolve esse processo de santificação. Pelo contrário, muitos retrocedem nesse caminho. Ou muitos ficam paralisados. Então, converteu, entregou a vida para Jesus, não é o ponto final, mas sim o início de uma caminhada. O início de uma caminhada. Muitas pessoas acham que pecado é simplesmente deixar de beber ou deixar de fumar. Ou não danço mais, essas coisas assim, que a gente ouve nas igrejas. Vai muito mais além do que isso. O processo de santificação, ele lida com a alma, ele lida com atitudes, com o caráter. Ele vai trabalhando, em todas as áreas da nossa vida, para que possamos cada dia mais estar parecido com Cristo, no sentido da santidade. Então, esse crescimento, ele é necessário na vida de todo cristão. E esse crescimento, ele é possível, não porque somos bons, mas é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, é algo que o Espírito Santo vai nos auxiliando, vai trazendo discernimento, maturidade, vai mostrando para a gente os caminhos acertados, decisões mais acertadas, entendendo, compreendendo a vontade de Deus para as nossas vidas, o seu propósito. E aí você vai então sendo tratado, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e assim vivendo uma vida de conformidade com a vontade do nosso Deus. Nós cremos que a santidade é um caminho. É um caminho que nos separa do pecado. Nós vamos continuar vivendo em meio ao mundo, em meio à sociedade. Nós não vamos ser, nos colocar no mosteiro, ficar isolado numa caverna, como os monges no alto da montanha. Nós vamos viver o processo de santificação em meio ao nosso trabalho, em meio à nossa casa, nosso convívio social, sendo luz e sal, sendo diferente, porque o Jesus, ele diz, sede santos como eu sou santo. Jesus não se isolou, Jesus foi santo em meio à vida, em meio ao cotidiano das pessoas. E é isso que nós somos chamados a viver, uma santidade no modelo de Jesus Cristo, fazendo diferença aonde nós estamos. Esse processo de santificação, ele traz humildade no coração. Isso não é para criar uma soberba espiritual, achar que você
vai ser mais espiritual que alguém, mais crente que alguém. Nada disso. Pelo contrário, se você busca o caminho da santificação, você também busca o caminho da humildade. Por quê? Porque não é que você é bom, não é que você é perfeito. Pelo contrário, você continua como sendo um pecador. Mas pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, você tem aí uma vida transformada. Entendido então a questão da santificação, um outro ponto muito importante para nós metodistas é a doutrina do evangelho social. O que seria o evangelho social? Wesley dizia, né, que a missão dos metodistas era espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Esse era um lema de John Wesley. Assim, a doutrina da santificação wesleyana inclui dois movimentos que devem estar integrados. Ele vai chamar atos de piedade e o outro atos de misericórdia. Então, atos de piedade, jejum, oração, palavra, né? E atos de misericórdia seria um trabalho ligado à promoção humana, um trabalho social da igreja. E ele vai dizer que essas duas coisas não podem andar separadas. Elas estão impregnadas, estão ligadas uma à outra. Ele vai dizer que não existe evangelho que não seja o social. Isso não quer dizer que as obras trazem salvação. Nada disso, é outra compreensão. Ou seja, uma pessoa que entrega a sua vida a Cristo, uma pessoa que diz que ama a Deus, ela deve se colocar como um instrumento de Deus para a promoção do seu próximo, para a promoção da vida, para a defesa da vida, né? Para defender a justiça, para defender, né, aquele que sofre, está ao lado do que sofre. Então, a igreja, ela elabora, então, a sua doutrina na área social, no evangelho social. Nós temos um documento chamado Credo Social, que mostra, né, o quanto nós, como igreja metodista, nós queremos ser uma igreja relevante para a sociedade e como podemos atuar em meio ao mundo que nós vivemos. Dentro dessa questão do evangelho social, nós podemos assim dizer para você que na tradição wesleyana, a nossa fé não é uma fé para viver para nós mesmos, é uma fé comunitária. Então não tem como caminhar sozinho, por isso a ideia da comunidade. Então nós metodistas, nós cremos que a nossa fé se torna comunitária, juntamente com nossos irmãos e irmãs, buscando junto em comunidade esse processo de santificação, um ajudando o outro, auxiliando o outro nessa parte espiritual e nessa parte social. As duas coisas caminham juntos, atos de piedade e atos de misericórdia. E o Wesley vai dizer então, não há santidade que não seja uma santidade social. Reduzir o cristianismo tão somente a uma expressão solitária é destruí-lo. Então você reduzir, né, o evangelho a só uma vida de piedade ou só de misericórdia, você vai estar destruindo esse evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele agrega tanto as questões, nós chamamos de ato de piedade, uma vida devocional, de oração, de comunhão, de crescimento, da leitura da palavra, né? Jejum, mas algo prático, algo que vá, né, ser relevante, atuante, que vai promover a vida na sociedade, vai defender a vida na sociedade. E, concluindo essa parte doutrinária, nós já falamos em encontros anteriores sobre os sacramentos. Então, a Igreja Metodista tem na sua parte doutrinária, só lembrando os dois sacramentos, que seria o batismo e a Santa Ceia. A igreja, ela, por tradição, ela faz o batismo por aspersão, embora nós aceitamos também e praticamos o batismo de imersão
e o batismo do derramamento. Aceitamos também o batismo infantil, já explicamos sobre isso, e entendemos que o batismo é o sacramento de incorporação da pessoa à comunidade de fé. E sobre a Santa Ceia do Senhor, na parte doutrinária, nós cremos que é uma celebração do amor redentor de Deus e de sua graça, significa comunhão com Deus e a comunidade de fé e compromisso renovando a sua missão. Os metodistas entendem que a ceia do Senhor não foi instituída pela igreja, mas por Jesus Cristo, e por isso abrem a sua participação a todas as pessoas de qualquer idade que se sintam em comunhão com Deus. Então, tá aí algumas das nossas doutrinas que eu deixo para vocês, para que possamos estar refletindo. Então, doutrina tem nada a ver com questão de uso e costumes, ok? Então, deixo um abraço para vocês e até o próximo encontro do Discipulando Vidas. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.